Qual será o mistério de Plutão no nosso mapa astral? Já falo uma coisa pra você, aonde ele toca teu mapa não é superficial. Você precisa estar entregue verdadeiramente para poder sentir essa energia. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato e eu sou astróloga e sacerdotisa. E nesse vídeo a gente vai conhecer os mistérios de Plutão, a força transformadora. Mas antes de eu dar continuidade no vídeo, por favor, não deixa já de se inscrever no canal, dar like, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, ativar a notificação para que cada vez que eu poste um vídeo novo você já receba aí o alerta. E também não deixa de me seguir lá na minha outra rede social, porque lá tem conteúdos exclusivos que eu só posto lá e não coloco aqui. Bem, meu povo, vamos lá. Vamos falar sobre Plutão, né? Plutão, na verdade, ele é um planeta... Eu amo, tá? Antes de tudo, eu quero deixar isso muito bem claro, porque ele é um planeta muito maravilhoso. Ele fala sobre poder, ele fala sobre transformação, ele fala sobre sexualidade, ele fala, na verdade, sobre renascimento, ele fala sobre o encarar das sombras. Então, onde ele toca o nosso mapa, a área da vida onde a gente tem Plutão, a gente tem que aprender muito na vida a trabalhar com aquela energia para que a gente não seja enterrada por ela, não ter medo dela, mas claro, também dosar, porque quando a gente fala de Plutão, por ser um planeta de muito poder, se a gente ficar o tempo inteiro disputando essa energia com pessoas referente a essa área da nossa vida, a gente nunca vai sentir sua força transformadora de verdade. Então, dependendo da forma como ele toca teu mapa, você sente exatamente essa energia muito forte. Mas a gente tem que tomar alguns alertas aqui. Então, por isso que nesse vídeo eu vou te falar sobre Plutão em cada casa do mapa. Vamos lá? Seguinte, se você tem Plutão na casa 1, você é uma pessoa que você veio para esse mundo para se transformar. Então é importante você entender muito sobre a sua identidade. Costumo dizer que esse é o posicionamento do autoconhecimento, do entendimento das suas próprias sombras. Importante você ter uma conexão espiritual muito boa, saber entender que tudo na vida tem um processo, mas você necessita também entender mais sobre quem você é, sobre a sua identidade no mundo. Então é muito bom você ter o assunto muito resolvido, né? Muito bem resolvido, como sexo, sobre tabus, porque é uma pessoa que tem esse poder, não só de trabalhar consigo mesmo esses temas, mas também ajudar pessoas com esses temas. E também sobre o cuidado com o próprio corpo, tá? Quem tem Plutão na 1 tem um dever com o próprio corpo. Então, se você se deixa de lado, se você acaba excedendo nas questões da sua saúde, você pode sentir com todo o fervor a energia de Plutão, pedindo essa transformação extrema, então cuidado. Se você tem Plutão na casa 2, aqui a gente está falando sobre o alto valor, sobre a importância de você entender sobre a sua autoestima, entender sobre quem você é também. Então aqui, diferente da casa 1, fala muito sobre nossa autoconfiança, né? A nossa questão relacionada à nossa identidade, mas no sentido da gente ter consciência de quem nós somos e o valor que nós temos para o mundo, porque isso reverbera diretamente na questão sua de renda, né, de dinheiro. Então, quando eu falo de Plutão na 12, eu estou falando de uma pessoa que precisa ter realmente a convicção sobre os seus valores. Então, se é aquela pessoa de não expor os seus valores, né, de trabalhar diante dos seus valores. Também pode ser uma pessoa que tem muita oscilação na questão financeira, então tem que aprender a ter estratégia financeira, então ter sempre uma reserva de dinheiro, aprender a não gastar todo o dinheiro, porque senão durante a vida pode ter muitos altos e baixos, mas também é uma pessoa que tem caminho para trabalhar com profissões de transformação, ou até mesmo pessoas que têm caminho com magia, trabalhar com magia, com espiritualidade, porque Plutão na 2 também fala sobre a conexão espiritual e universal. Já Plutão na casa 3 são pessoas que têm um poder na voz, tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, porque aquilo que fala pode influenciar, mas não só de uma forma positiva, né? Pode também gerar um poder de manipulação que no final das contas pode se virar contra você mesmo. Então, é aquela pessoa que tem a necessidade de saber o que está falando, entender o que está falando antes de repassar. São pessoas que podem ter uma fala assim de muita transformação, então pode ser aquelas pessoas que sejam boas para terapia, que sejam boas para algum negócio do qual traga autoconhecimento. Então são pessoas que têm ali dentro do saber, da questão da comunicação, muita prosperidade, mas é importante ter muita sabedoria do que fala para não acabar tendo problemas. Então aquela pessoa que tudo que ela for repassar tem que tomar muito cuidado, porque se envolver com fofocas ou falar uma coisa que não sabe pode virar contra si, tá? Também do ambiente ali familiar pode ter muitos conflitos, então relacionados a primos, vizinhos, tios, pode ser uma pessoa que dentro desse meio ali, ela tenha grandes desafios ao longo da vida e que é necessário ela não brigar por poder se ela quiser ter ali a sua identidade muito bem colocada. Plutão na casa 4, aqui a gente já está falando de assuntos familiares, então pode ter sido uma pessoa que tenha passado por grandes mudanças, né, na questão de família ao longo da vida,
pode ter também perdido algum parente ao longo da vida, pessoas muito especiais para ela, mas fala muito sobre uma infância de muitos altos e baixos também, né, de grandes nascimentos e mortes, até mesmo no sentido figurado, mas fala muito sobre uma infância, um caminho muito grande de mudança, e é através dessas mudanças do passado que a vida ela torna um outro sentido quando a pessoa está adulta, né? Então é como aquela pessoa que passou por tanta coisa que quando ela cresce, ela já tem ali uma estrutura muito melhor, porque ela já sabe muito bem o que é o lado bom e o lado ruim da vida, digamos assim. Mas Plutão na 4 também fala sobre a necessidade de ter uma boa resolução em relação a parentes, a mãe, a raízes ancestrais, a família, para que justamente isso não seja uma sombra carregada ao longo da vida. Bem, tem que tomar cuidado muito com manipulação de parentes ao longo da vida para não atrapalhar justamente seu alcance dos seus objetivos e sonhos. Plutão na casa 5, aqui a gente está falando sobre hobbies, prazeres e filhos, né? Também a casa da autoestima. Aqui a gente fala sobre prazeres, né? Também sobre a necessidade de você se autoafirmar. Plutão na 5 fala muito sobre magnetismo, então é uma pessoa muito magnética, uma pessoa que tem muita sensualidade, que ao longo da vida, assim, o sexo pode ser algo, assim, muito necessário para essa pessoa, porque Plutão fala sobre isso, né? A conexão com os próprios prazeres. Plutão na 5 também fala sobre a questão de filhos, né? Você se transformando ao longo da vida através aí dos filhos que você possa vir a querer ter ou não, mas fala muito sobre esse crescimento ao longo de si mesmo, né? A entendimento sobre a sua própria personalidade e vontade. Mas também fala para tomar bastante cuidado para que no futuro, caso você tenha filhos ou queira ter, tomar cuidado muito com a questão de ciúmes, de possessividade, porque senão isso para uma mãe, para um pai é um problema, né? Então é aquela coisa de não querer deixar ir ou achar que tem posse sobre os seus, né? Mas Plutão na casa 5 tem muito a ver sobre isso, também sobre a sua identidade, cuidado com ciúmes ao longo da vida. É uma necessidade muito de você saber o seu valor, mas não precisar impor ele para os outros, tá? Mas Plutão na 5 também dá uma pessoa muito intuitiva, inclusive com filhos. É aquela mãe ou aquele pai que justamente quando tem um filho, ele consegue pressentir o que está acontecendo com ele, né? E pode também ter filhos ao longo da vida com personalidade muito forte, tá? Então, essa é a energia, só se atente para você não exceder. Plutão na casa 6 aqui fala sobre uma rotina muito intensa, né? Plutão na 6 fala sobre o nosso dia a dia de uma forma muito diferente. Então, você que tem Plutão na 6, você tem caminho, inclusive, para trabalhar como médico, cirurgião, ou alguma outra atividade ou atividades que envolvam transformação, autoconhecimento, porque fala investigação também, porque fala sobre esse ponto. Plutão na 6 também fala sobre cuidar da saúde, né? Então a gente falou de Plutão na 1, trazendo a importância do cuidado com o corpo, e na 6 também o cuidado com a saúde em geral, né? Então, seja mental, emocional, física. Então, Plutão na 6 traz essa necessidade desse autocuidado, tá? Também pode ser uma pessoa que mude muito o seu meio profissional, a sua carreira, não carreira no todo, mas eu digo nicho de atuação ao longo da vida, tenha muitas mudanças, porque Plutão na 6 faz isso, né? Então, se uma coisa não tá legal, ele já muda para outra. Então, aquela pessoa que pode ter assim, uma diversidade aí de sabedoria em relação ao seu meio profissional. Mas é isso, tem que tomar bastante cuidado também com brigas no meio profissional, tá? No dia a dia profissional, colegas de trabalho, porque senão pode entrar ali no processo o tempo inteiro de brigas, de injustiças ou até mesmo de imposição de poder e acabar saindo perdendo. Plutão na casa 7, aqui a gente tá falando sobre relacionamentos, parcerias, sociedades, né? Plutão na 7 é um posicionamento muito forte, porque se não tomar cuidado e dependendo como esse Plutão estiver aspectado no teu mapa, você pode atrair parceiros, parceiras de uma personalidade tão forte que podem ser manipuladores, que podem ser aquelas relações muito sufocantes, relações do qual você se arrependa ou relações do qual você não consiga sair, porque Plutão na 7 tem a ver com o outro, né? E se a gente não toma cuidado com o outro, você acaba às vezes se envolvendo em relações muito diferentes ou muito pesadas. Então, o conselho que eu te dou para esse posicionamento, você que tem esse Plutão na casa 7, é você filtrar melhor as suas relações, tá? Não é sobre briga de poder, não é sobre o outro mandar mais ou você mandar mais, mas é sobre a gente ter aí uma dosagem em relação a relacionamentos, tá? Então, Plutão na 7 também fala sobre atração com parceiros de uma forma mais física, né? Mais energética. Então, aquela pessoa que se atrai por outras pessoas que sejam misteriosas, sensuais, de uma personalidade ali muito diferente. Então, tem essa tendência, mas também é uma pessoa que pode passar por muitas mudanças no campo afetivo ao longo da vida.
Então, toma bastante cuidado para que as relações, se você percebe que você está dentro de um ciclo que não é legal, você conseguir romper esses ciclos justamente para você conseguir ter relações saudáveis. Se você tem Plutão na casa 8, aqui eu vou falar para você que Plutão na 8 está bem domiciliado, né? Porque a casa 8 já é uma casa de mistérios, de transformação. Então, Plutão na 8 fala também sobre essa mesma energia, então vai ser algo que vai muito se conectar. Plutão na 8, ele fala muito sobre a sua questão sexual, uma pessoa que tem um poder sexual muito grande, que ao longo da vida tem que saber trabalhar essa energia para que não seja um problema para você. Então fala desse magnetismo, dessa conexão sexual, sensual. Também é uma pessoa que tem uma grande ligação com os mistérios, com o esoterismo, com o misticismo, com a espiritualidade. É uma energia muito forte, muito presente. Então é importante você trabalhar a sua espiritualidade ao longo da vida para você sentir essa energia de uma melhor forma, tá bom? E também fala muito sobre questões de dinheiro do parceiro também, porque a casa 8 é a casa que também fala do dinheiro do outro. E você ter Plutão aqui, você pode trazer também essa energia de mudança de vida através do dinheiro do outro, ou dependendo da situação, tomar cuidado para que não haja perdas financeiras de casal ao longo da vida, tá? Isso também é um ponto importante. A casa 8 também é a casa que fala sobre questões judiciais, heranças, então a casa 8 também pode representar Plutão na 8, também essas brigas, tomar cuidado com brigas de poder aí por conta de herança, por conta de dinheiro. E ao longo da vida também você tendo essas questões judiciais para ter que lidar na vida, aprender a lidar na vida, tá? Então aqui obviamente vai depender muito como o seu Plutão está aspectado. Plutão na casa 9 fala pra gente sobre os valores, filosofias. Plutão na 9 fala muito sobre a importância de uma conexão com uma filosofia de vida, uma religiosidade, para que você tenha uma transformação profunda na tua vida. Independente da crença que você venha a ter, Plutão na 9 fala muito sobre a conexão ali de uma forma direta com esses valores. Pode ter mudança, transformação ao longo da vida através de novas culturas, de um outro país, ou até mesmo de viagens, porque a casa 9 é a casa de viagens. Então, quanto mais viajar, quanto mais conexão com pessoas de fora você tiver também, você sentir essa mudança muito brusca na tua vida, trazendo ali um retorno positivo, uma prosperidade. E também falar da importância do conhecimento. Casa 3 é a casa dos conhecimentos diversos, até de uma forma mais, digamos, talvez rasa, superficial, de uma forma diversa, né? A casa 9 já não, ela fala sobre a importância do conhecimento de forma profunda. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você absorver conhecimento, mais você vai sentir a sua vida caminhar, certo? Então, o contato com outros idiomas também é muito importante para que você sinta também sua roda aí girar da fortuna. Plutão na casa 10, aqui a gente está falando de carreira, então fala muito sobre carreiras, né? Trabalhos que envolvam a transformação, que envolvam também questões relacionadas a autoconhecimento, investigação, algum assunto que a gente fala tem a ver com Plutão, que é mais do submundo, então magias, rituais. Eu tenho esse Plutão, então Plutão na 10, né, então eu sou uma pessoa que eu sou astróloga, mas também sou sacerdotisa, também lido com rituais, magias, enfim, oráculos, então uma pessoa que também pode ter essa conexão. Pode lidar também com alguns assuntos de mudança, de cuidado com o outro, não necessariamente de magia, mas também cuidados em que envolvam outras pessoas. Mas tem que tomar bastante cuidado com brigas de poder ao longo da vida no campo profissional, tá? Porque Plutão na 10, como também se refere a chefes, pessoas às vezes acima da gente, essa briga, né, de o tempo inteiro o outro tentar te cortar ou até mesmo o outro não querer te dar voz, né, ou achar que está numa disputa com você. Então, uma vez eu escutei isso de uma professora minha, eu repito isso sempre, se você tiver que brigar pelo poder, significa que o poder não é seu, que aquilo que é teu, ele vem até você. Com o tempo, o poder surge, ele molda na sua vida e você vai entender exatamente o que é teu. Então, se posicione, mas não precise brigar por um lugar. Trabalhe, que assim você vai sentir essa realocação da sua energia para o mundo e o mundo devolvendo ali, né, essa admiração para você. Já Plutão na casa 11 é uma casa dos amigos, né? Então amigos, pessoas sociais, grupos. Então quando a gente tem Plutão na 11 fala sobre uma mudança em relação aos nossos amigos ao longo da vida. Então pode ser aquela pessoa que nem sempre o melhor amigo da pessoa seja o mesmo ao longo da vida. Ou tem aquela mudança, uma hora a amizade esfria, passa, sei lá, 5, 6 anos, a amizade volta. Aquela pessoa que vai embora e depois ela retorna. Então fala muito sobre o girar da roda, né? O tempo inteiro altos e baixos. Finalização de ciclo e depois recomeço. Então um dia você tem amigo de um, outro dia você tá amigo do outro. Então tem essa oscilação. Também pode trazer aqui trabalhos, né, de forma de transformação em grupos. Então, trazendo ali para você até mesmo uma prosperidade ao longo da tua vida, trabalhar com grupos, com transformação de pessoas também, né? Porque grupos, coletivo. Mas tem que tomar bastante cuidado com brigas também de poder em relação a amigos, pessoas que querem se impor a você.
Então, que nem eu repeti na casa 10, eu vou falar na casa 11. Se você tiver que brigar por o poder, significa que ele não é seu. Então, aqui tem mais a ver com o outro do que com você. Se você sentir que o outro ali está disputando o lugar contigo, deixa a pessoa disputar sozinha para ela entender que nunca a pertenceu, né? Então, ela não tem que brigar por algo que não seja dela, porque se é teu, você não precisaria se impor, já é seu. Então, só fala para tomar bastante cuidado com amizades para você depois não se sentir ao longo da vida traído. E Plutão na casa 12, a casa 12 é a casa do inconsciente, né? É a casa da espiritualidade, então aqui você tem um poder muito grande espiritual. Se a gente vai para a astrologia kármica, é importante entender o quanto que às vezes a sua necessidade de poder, ela pode ser um problema na tua vida, porque Plutão na 12, como é nosso inconsciente, a gente não consegue ver e às vezes a gente acredita o tempo inteiro que a gente tem que provar algo para alguém, que a gente tem que mostrar uma força para alguém. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com brigas por ciúme, às vezes inveja, tá? Ao longo da vida. Então tome bastante cuidado com esses sentimentos, porque Plutão na 12 fala muito para trabalhar o inconsciente. Então é um ótimo posicionamento para terapia, é um ótimo posicionamento para autoconhecimento, para que ele nunca te envenene, né? Senão é aquela coisa todo tempo de achar que sempre as pessoas estão brigando com você, estão querendo o seu lugar. E às vezes não está acontecendo nada, é uma coisa que você plantou na tua cabeça. Então, Plutão na 12 tem esse cuidado. Óbvio que também é um posicionamento muito bom para a espiritualidade, é um posicionamento muito bom para também você trabalhar com oráculos, é um posicionamento muito bom para você ter essa conexão espiritual, mas tomar muito cuidado com o veneno, né, com as sombras de Plutão, para você não achar que o tempo inteiro você tem que provar coisas para as pessoas e acabar vendo uma vida só disso, de prova, né? De prova de competição velada, justamente para querer validar quem você é. Então, é um posicionamento bom se você souber canalizá-lo. Se não, tome cuidado para você não se envenenar. Bem, meus amores, então esses foram os posicionamentos de Plutão em cada área do nosso mapa. E eu quero saber de você, onde que você tem Plutão no teu mapa? Você conseguiu se identificar? Sentiu que tá ativando essa energia legal ou não? Comenta aqui que eu quero saber. E se você quer uma leitura mais aprofundada sobre o seu mapa, entender mais sobre quem você é, achou que, enfim, alguma coisa te conectou, mas você precisa saber mais, eu já vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode agendar seu mapa astral comigo, onde eu vou lê-lo de uma forma muito mais forte, muito mais profunda, entender mais sobre esse posicionamento de Plutão e os outros planetas que você tem no seu mapa. É só você clicar que você já é direcionado para a minha plataforma de agendamento, onde você consegue ver o melhor dia e horário para o seu atendimento. E novamente, eu quero pedir para você, não deixa de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, porque cada vez que eu postar um vídeo novo você recebe, e também para que todas as pessoas tenham um entendimento astrológico aí para mudar suas vidas. E como sempre, é um prazer estar com vocês, espero que você não me abandone, fica aqui comigo porque logo tem mais vídeos no canal, tá certo? Um beijo imenso e até o próximo!